Feliz, né, de ter a presença de um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro aqui na sala, em nossa aula. Então, muito obrigado, primeiramente, pela sua participação. Eu sou o professor Felice Fatarelli. Nós estamos na escola Barão de Ramalho, aqui na Penha, Zona Leste de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que te agradeço pelo convite, professor. É bem bacana a gente poder contar, porque eu acho que nem todo mundo presenciou, participou dessa minha trajetória, né? Muitos garotos novos que eram muitos novos ainda nas conquistas que nós tivemos aí pelo esse mundo de futebol. Então é bem bacana você poder passar um pouco da minha trajetória, da minha história, e essa oportunidade é única e é um privilégio estar aqui podendo contar um pouquinho dessa minha trajetória para vocês. O privilégio é nosso, muito feliz. Roger, vamos lá, vou começar então perguntando, antes de mais nada, dia 26 de abril é o dia do goleiro, né? É o dia do goleiro, então hoje, uma prévia, não, hoje não, é dia 26, mas eu já deixo aqui os meus parabéns ao Roger, parabéns a todos os goleiros. Eu não sei se aqui na sala de aula tem algum bom goleiro ou algum goleiro em formação, mas já deixo aqui os meus parabéns ao Roger Noronha. Obrigado. Eu acho assim que essa posição é uma posição única mesmo, cara. Você vai de herói a vilão em minutos, em segundos. Você tem que ter muito sangue frio, igual que a gente fala, né? Muita personalidade também. Então é uma posição única, cara. Eu fico muito feliz, porque tem aquela história, né, professor, que já vou antecipando um pouquinho da sua aula. Tem aquela história que goleiro, normalmente, quando é muito ruim na linha, os caras mandam ele pro gol, né? Para não atrapalhar a pelada, para não atrapalhar o jogo. E eu não, eu sempre sempre gostei da posição de goleiro, então eu não era aquele cara ruim na linha que fui expulso da pelada e fui pro gol, não. Sempre gostei da posição, principalmente por vestir roupa diferente. Eu escolhia umas cores que eu gostava de jogar, então sempre tive essa paixão pela posição de goleiro, cara. Tem muitas perguntas aqui. Então, primeiro, Roger, eu vou pedir uma introdução. Fale para os alunos. Os alunos do terceiro ano e do segundo ano do ensino médio estão aqui. Dá um oi para boa noite, né, gente? Boa noite. Boa noite, galera. Olha, eu vou falar uma coisa, Roger, que isso, infelizmente, nós tentamos, de todas as formas, acabar com a violência no futebol. Isso eu ia falar depois. Mas assim, eu convidei muitos alunos, convidei a escola toda, gente em casa, amiga minha, Keila, está em casa assistindo. Mas assim, infelizmente, ainda nós temos pessoas com a mentalidade, assim, alguns alunos falaram, eu torço para outro time e não vou assistir porque eu não gosto. É uma pena, né? É uma pena, eu fico triste. Mas deixa eu admitir que é mais uma sala. Mas vamos tentando, né, nessa luta constante. Roger, dá uma introdução, então. Quem é o Roger para essa molecada? Olha, o Roger é um menino do interior mesmo do Rio de Janeiro. Eu sou de Cantagalo, região serrana do Rio, perto de Nova Friburgo, cerca de 200 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. Uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes. Morava no conjunto habitacional, minha mãe professora, meu pai funcionário público. Eu morava no Pombal, né? Que o pessoal fala, hoje aqui virou um pouquinho mais chique, né? Virou conjunto habitacional. Na minha época era Pombal porque não tinha varanda, né? Então você ficava fechado igual aquele onde você guarda os pombos ali para ser vendido antigamente em feira. E é um moleque muito novo, por classe média baixa, né? E muita dificuldade. E sinceramente, assim, por mais que eu fosse apaixonado pelo futebol, louco por futebol, eu achava muito difícil eu poder alcançar e chegar onde que eu cheguei, né? Você sair de uma cidade do interior com 20 mil habitantes, poder chegar no Flamengo como eu cheguei com 13 anos de idade. Eu joguei 11 anos no Flamengo, aí que entra
voltando um pouquinho no que você falou, não só, porque eu acho que o futebol a gente tem que enxergar ele como um esporte, cara, não só como a questão de clube contra um a favor do outro, não. Eu acho que o futebol é um esporte, é um meio de socialização muito grande, um dos maiores que esporte para socializar, porque é o nosso esporte número 1 do Brasil. Então, eu passei pelo Flamengo, 11 anos de Flamengo, passei 9 anos depois do Flamengo, eu vim para o São Paulo, fiquei 9 anos no São Paulo, depois para o São Paulo eu fui para o Santos, depois do Santos fui para o Botafogo, ou seja, joguei em 2 times grandes do Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo, joguei em 2 times gigantes, que é o São Paulo e o Santos, do Pelé. Então, ou seja, eu tenho amigos no Santos, tenho amigos no São Paulo, tenho amigos no Palmeiras, amigos no Corinthians. Então, acho que o futebol, a partir do momento que a gente encarar o futebol como um esporte e não só como uma rivalidade, o gostoso é ter essa... Eu falo que o futebol hoje está ficando muito chato, professor. Futebol hoje é muito mimimi. Eu sou da época que o Viola jogando pelo Palmeiras, jogando pelo Corinthians, fazia gol, imitava o Porco, fazia outro jogando pelo Corinthians, imitava o Porco, fazia gol sendo Palmeiras, enfim. O Paulo Nunes, que é meu companheiro desde a época do Flamengo, tinha máscara tiazinha, fazia um monte de brincadeiras. Então, acho que o futebol tem que voltar àqueles tempos, que é o meu tempo, de você poder curtir o momento melhor do futebol, que é o momento do gol, é o ápice do futebol, mas sem aquilo gerar uma violência, sem gerar um constrangimento, uma provocação acima da provocação que tem que existir. Porque o gostoso, que é o único esporte que tem isso, você ganha hoje do Palmeiras, um exemplo, na Libertadores e perde no Brasileiro no domingo. Então, o esporte tem que ter a rivalidade, tem que ter a zoação, tem que ter a gozação, mas de uma maneira saudável, de uma maneira que você sabe que no próximo jogo você pode ser gozado, você pode ser também sentir tá do outro lado da moeda e também sentir essa gozação. Então, assim, acho que o futebol tem que ser visto de uma maneira mais suave, não dessa maneira tão assim, pô, você não pode falar assim comigo, você não pode... Não, futebol é um esporte que hoje você ganha, existe a geração do São Paulo em 1990, ganhou tudo, depois veio a Palmeiras e Flamengo, que é essa década que nós estamos vivendo, que os maiores vencedores são os flamenguistas e os palmeirenses. Então, assim, isso faz parte do futebol, isso é gostoso no futebol, e não ir só para o lado da competição, da rivalidade. Corretamente. Perguntas, vou abrir a pergunta aqui então para o povo. Tem a Elisa. Eu. Oi, Roger, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, tô muito nervosa mesmo, porque eu sou muito São Paulina. Vim de verde hoje, mas não foi de propósito, tá? Garanto pra você. Vim direto do trabalho, então não consegui pegar a blusa de São Paulo. Mas... Aqui. Não, mas antes de mais nada, queria perguntar para você como que é ainda saber que você fez tanta história assim em São Paulo, mesmo sendo reserva do Ceni por 6 meses antes de conseguir estrear, né? E quando estreou já fez aquilo tudo, só porque porque a gente sempre soube que o Ceni é fominha, né? A gente sempre soube que desde sempre foi fominha. E depois dos 6 meses você conseguiu ir ainda contra o time que era treinado pelo Luxemburgo, se eu não me engano, não era? Do Santos? Foi, né? E como que é para você, assim, essa coisa tão importante, né, do São Paulo? Como que é hoje ser representado pelo clube? Representar tão bem o clube. Como que é para você hoje? Primeiro, assim, saudações tricolor. O São Paulo, eu fico muito feliz porque, como eu disse aqui há instantes atrás, eu fui criado dentro do Flamengo, né? Fiquei 11 anos no Flamengo, sou daquela geração Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Nélio, Djalminha, Júnior Baiano, Marquinhos, Fabinho. Então, sou de uma geração que o Flamengo formou vários atletas, inclusive atletas que fizeram histórias em grandes clubes, como Marcelinho no Corinthians, Djalminha no Palmeiras, Paulo Nunes no Palmeiras. E eu me identifiquei muito com São Paulo. Quando eu cheguei no São Paulo, pelo visto, vocês fez muito dever de casa, né? Falou quase minha trajetória toda no São Paulo. Eu ficava bravo, pô, desculpa a palavra, eu fiquei puto pra caramba com o Rogério, cara, que o Rogério jogava até de muleta, o cara não me dava brecha, não deixava eu jogar. E eu fiz um empréstimo do Flamengo para São Paulo por 6 meses. E eu estava louco para poder mostrar o meu talento, para poder mostrar meu futebol. E o Rogério não deixava, jogava com o joelho inchado, com o tornozelo inchado. Eu falei, cara, não é possível, cara.
E eu falo que tudo na vida não existe o por acaso, né? Ele, um mês antes de acabar o meu contrato de empréstimo com São Paulo, ele operou o menisco na Copa dos Campeões. Eu estreiei contra o Santos, que era do Vanderlei, que era Edmundo, Viola, o timaço do Carlos Germano, era o timaço do Santos na época. E eu fui melhor em campo, ganhamos de 1-0, gol do Dodô. E eu fui melhor em campo, e no vestiário mesmo, o treinador de goleiro, tem que depositar o dinheiro na conta do Flamengo, eu quero o Roger aqui. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande. Muita gente, principalmente no Rio de Janeiro, falou, pô, você não queria voltar para o Flamengo, você não queria continuar a tua carreira no time que te revelou, mas eu me identifiquei tanto com a torcida, cara, que eu queria ficar no São Paulo. Eu tinha o desejo e me sentia na obrigação de fazer de tudo para ficar no São Paulo. Tanto que eu fiquei 9 anos no São Paulo, eu sou o jogador, o goleiro da era Rogério, que mais atuei como titular no São Paulo. Eu tive o privilégio de jogar 3 finais de campeonato, o único goleiro que jogou 3 finais de campeonato como titular de São Paulo, uma em 97 contra o River Plate, no Monumental de Nunes, a final da Supercopa. Eu peguei o pênalti do Francescoli, uruguaio, da seleção. A estreia do Kaká em 2001, eu era o goleiro titular contra o Botafogo, nós ganhamos o título inédito do Rio-São Paulo, eu era o goleiro titular. Em 2002, contra o Ituano, eu também era goleiro titular no Supercampeonato Paulista. Então, fui o único goleiro da era Rogério que disputei 3 finais e saí com saldo positivo de 2 títulos como titular de São Paulo. Então, até hoje, aonde que eu vou em São Paulo, é aquela, pô, você não devia ter saído de São Paulo, tinha que ter encerrado a carreira no São Paulo. E eu também sempre achei isso, mas teve um problema interno no clube que não me deixou, por mais que fosse meu desejo, não fez com que eu terminasse e encerrasse minha carreira no São Paulo. Sim, sim. E outra coisa que eu ia perguntar também, como você falou, eu fiz a lição de casa, e eu fui ver como que estavam as coisas recentemente. Eu descobri que o senhor virou político. Aí, como deputado aí, de onde o senhor mora, eu fiquei assim, como assim? Como que foi essa decisão do senhor tomar e virar um político? Primeiro tá de sacanagem chamar de senhor, hein? Tô saindo da live, dá licença, galera. Tô indo embora, senhor. Só por causa de cabelo branco é sacanagem, pô. Não, aí é sacanagem. Não, então, era uma paixão que eu sempre tive, cara. Minha família toda, na minha cidade, participou da política desde cedo. Meu avô, desde a época da UDM, foi o primeiro vereador da época que não era remunerada ainda a função de vereador. Meu tio foi vice-prefeito, prefeito por 2 mandatos na minha cidade. E eu sempre tive esse sonho de entrar na política, porque eu acho que é um meio de transformação muito grande, muito rápido, se você usar a política para o lado do bem, né? Não só para encher o bolso, não só para desviar dinheiro, para se enriquecer, não. Se você usar a política para o lado do bem, hoje nós temos vários projetos federal, estadual, municipal, que dá para você ajudar muito. Eu, por exemplo, quando eu fui vereador na minha cidade, uma cidade simplesmente de 20 mil habitantes, 15 mil eleitores, eu tinha um projeto que atendia 500 crianças no esporte, entre vôlei, futsal e futebol de campo. Isso tudo pelo governo do estado, que era um projeto que chamava Rio 2016, por causa das Olimpíadas no Rio 2016. Era Sudeste em Forma, depois mudou o nome e foi para Rio 2016. Então, ou seja, tinham 12 professores contratados pelo governo do estado, médico, enfermeiro, professor de educação física, atendendo 500 crianças, ocupando a cabeça desses 500 jovens. Se você me perguntar quantas crianças que a gente pôde ter tirado das drogas, tirado da ociosidade, tirado elas da rua, evitado que entrasse para o mundo errado, não sei te dizer, mas com certeza que foram muitas que a gente pôde dar um caminho correto para ela, eu tenho certeza que foi. Então, assim, eu ainda tenho esse projeto, eu tenho toda a cidade, eu estou morando em Caraguatatuba, aqui, junto na política, a política parece que persegue, né, que vai aqui. A gente está num projeto bem bacana aqui com o pré-candidato Neto Bota, que é um cara do bem, é um caiçara de raiz, que é professor de educação física, então já fala a minha área, se Deus quiser vai ser nosso futuro prefeito. Então a gente está aqui tentando alcançar esse pleito para a gente poder ajudar a Caraguatatuba de qualquer maneira vinculada ao esporte. Parabéns mesmo. Obrigado. Mais perguntas? Vou pensar aqui. Tá. Mais alguém, enquanto a Elisa pensa? Alguém tem perguntas aí? A professora que está aqui comigo, vem cá. Que legal. Eu gosto disso. Ô, professor, o próximo vai ter que ser pessoalmente, hein? Ó,
quando você quiser, a escola está de portas abertas. Então venha tomar um café conosco, na minha casa, ou nós iremos até Caraguá, mas o convite está feito, Roger. Quando vier a São Paulo, só ligar e vem sim. Pronto, fica à vontade. Boa noite. Primeiro quero, professora Adriana, quero agradecer pelo tempo que você está se dedicando aqui, né, para nós. A minha pergunta, no início você disse que você é de uma origem simples, né, de um garoto que morava no Pombal. E qual que é a mensagem que você pode deixar para os jovens que estão aqui? Porque eu acredito que você teve uma trajetória de persistência, você também veio de uma origem humilde, que é a realidade de nós aqui. E eu gostaria de saber qual o recado que você tem para dar para esses jovens, para seguir um caminho de persistência, para acreditar que eles também podem chegar onde eles quiserem. Professora, primeiro é um prazer falar com a professora Adriana. Assim, eu falo que eu sou privilegiado, mas eu tenho certeza que não sou só eu. O mais importante é o foco, né? Eu fui criado, como a professora colocou, de uma família bem humilde, mas uma família muito batalhadora, né? Como eu falo, 90% da população brasileira, eu acho que o Brasil tinha tudo para ter mudado de realidade, para ter mais oportunidades há muito tempo já. Eu sou de uma família de educadores, né? Como eu falei aqui, minha mãe era professora, foi diretora de escola, era presidente do núcleo educacional da minha região. Minha irmã, só tem uma irmã, Bianca, ela também é educadora, tanto no estado como no município de Nova Friburgo. Ela é professora de história. Então, assim, eu sou de uma família que, naquela época, não só o futebol era um sonho para as crianças, mas também a profissão de professor nas cidades de interior, nas cidades, ela é muito procurada, né, cara? Então, assim, e não deixa de ser tão difícil quanto, porque minha irmã, eu lembro da minha irmã que ela pegava, às vezes, carona com caminhoneiro para poder fazer a faculdade ali em Paraíba, que a minha cidade não proporcionava para ela uma faculdade. Então, assim, foi muita luta, muita batalha para ela chegar onde ela chegou. E a minha história também não foi diferente. O Flamengo foi jogar na minha cidade, eu com 13 anos de idade, eu joguei contra o Flamengo, o time do Flamengo era esse que eu citei há instantes atrás, era Djalminha, Paulo Nunes, eu jogava na minha cidade, eu fui um destaque, perdemos de 2-1, mas eu fui um dos destaques do jogo, e eles me levaram para jogar no Flamengo, e eu com 13 anos de idade fui morar em Niterói, acordava 4 horas da manhã com 13 anos de idade, pegava a barca de 4h30, chegava 4h50 na Praça 15, pegava mais um ônibus para chegar no Flamengo. O Flamengo não tinha o que os clubes têm hoje, que é essa estrutura nas categorias de base. Então a gente chegava na Gávea, no Flamengo, a gente tinha que pegar um ônibus para Xerém, Cabo Sul, porque o Flamengo alugava alguns campos disponíveis em algumas periferias para a gente poder fazer o treinamento do amador. E eu chegava em casa 3 horas da tarde, tinha que fazer meu almoço, tinha que fazer supletivo de noite para poder acordar no outro dia de manhã com a mesma rotina. Enfim, fiquei longe da minha família. Só que naquela época, professora, é muito diferente de hoje, né? Eu tenho 2 filhos morando em Portugal, tenho uma filha morando em São Paulo, eu estou em Caraguatatuba, um filho que está fazendo faculdade agora, passou para a IFSC, fazendo a federal lá em Floripa. E assim, a gente se fala todo dia, pelo celular. Naquela época não, né? Naquela época vocês não vão saber, mas fica uma pesquisa, um dever de casa para os alunos. Pesquisam, se vocês, alguns podem ter escutado falar ou ainda ter presenciado isso, na minha época era orelhão e na minha cidade existia cabine. Então você ligava do orelhão, tá chamando na cabine 2, vai lá teu filho. Aquela cabine, as fichas, a gente tinha pouco recurso financeiro e as fichas caíam muito rápido. Eu com vontade de falar com meu pai, saudade da minha mãe, e aquilo, eu tinha 5, 10 minutos para falar ali cada 3 dias com meu pai e com a minha mãe. Então foi muita batalha, muito difícil. Tive muita facilidade de oferecerem droga na minha residência, inclusive, e eu não, cara, não tem nada a ver comigo, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco de chegar no profissional do Flamengo, é meu sonho, nada vai me afastar desse objetivo. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você tem um sonho, você tem um objetivo,
que você precisa saber, a única coisa que todos os jovens precisam saber, inclusive essa é a conversa diária com meu filho, cara, nada vem sem sacrifício. Você não chega lá em cima sem abrir mão de muitas coisas, de muitas facilidades, de muitas coisas boas que a vida vai te oferecer. Então, você tem que abrir mão, você tem que realmente abrir mão da família, abrir mão de festas, moleques de 14 anos, de 15 anos. Quantas vezes eu viajava para casa dos meus pais e que era festa na cidade e eu não podia ficar porque eu tinha treino no dia seguinte de manhã. Então, assim, é a coisa mais certa você abdicar de muitas coisas, você se sacrificar na realidade para você alcançar seus objetivos. Então, essa eu acho que é a lição maior que eu posso deixar para vocês. Muito obrigada. Agradeço. Perguntas, gente? Elisa de novo. Vem cá, vem cá. Oi, eu de novo. Roger, deixa eu te falar. Eu vou gravar aqui porque é pro meu professor. O meu professor do meu curso profissionalizante, o Sérgio Rocha, ele é muito tricolor igual a gente. E a pergunta que ele queria fazer para o senhor é sobre a postura... Vou te ligar, vou embora, hein? Não, desculpa. A pergunta que ele gostaria de fazer para você é em relação ao comportamento profissional do Rogério. Como que ele se comportava? Porque a gente conhece muito do que as pessoas querem mostrar para a gente, né? Mas como que era ele dentro do clube, como ele se comportava, o profissional dele mesmo? E aí, Roger, complementando a pergunta do professor da Elisa, o relacionamento entre os goleiros do São Paulo. Porque torcedor tem aquela ideia, né? Tem briga, não tem. Mas como que era o comportamento entre os goleiros dentro do São Paulo? Olha, eu acho que o Rogério, para ser bem sincero, primeiro que fala assim, o Rogério era chato. Realmente é chato, o Rogério é chato pra caramba. Mas chato no bom sentido. Por que eu vou falar, cara? Assim, o Rogério estava à frente dos tempos, cara. Como eu falo que o Tele Santana também estava à frente no tempo, o Rogério Ceni também. Então o futebol hoje está deixando muito claro que desde lá de trás o futebol exigia muito profissionalismo, como hoje. Eu acho que tem empresas, como você pega o Flamengo, com a Adidas, a Nike, o Botafogo hoje com a Reboque. Eu acho que os clubes têm muito dinheiro de patrocinadores. Então, esse é o nome da empresa que está ali por trás, Sportbet, enfim, vários patrocinadores que exigem um comportamento diferenciado, que existe um profissionalismo desse jogador. Então, os jogadores, o Rogério pegou essa fama de ser chato, porque o Rogério cobrava dos jogadores profissionalismo. Por exemplo, antes de acabar o treino, a gente ia para o treino de finalização, chegava o Dodô e o França, que eu sou dessa época, eles começavam a apostar, vamos ver quem faz mais gol no treino. Aí no chute a gol, quem perder paga o jantar. Aí chegava em frente do goleiro, em vez deles chutarem no canto, alguma coisa, queria dar cavadinha por cima do goleiro. Aí o Rogério Ceni, caralho, porra, não sei o quê, vocês vão ficar brincando, vão treinar sério. Aí o pessoal fica puto, cara, Rogério parece presidente, parece treinador, nem o treinador reclamou, ele tá reclamando. Por quê? Rogério falava muito claro, vocês não vão fazer isso no Morumbi lotado. Vocês não vão ter esse comportamento jogando uma final de Libertadores. Então o Rogério cobrava o profissionalismo desde quando entrava no clube. Um exemplo, eu já vi o Tardelli, cara, o Rogério para cima do Tardelli, quase jogar o Tardelli para fora do CT, cara. Que o Leão, na época do Leão, o Leão estipulou uma penalidade para o jogador que chegasse atrasado, a gente ia treinar meia hora antes no dia seguinte. Então o Tardelli tinha aquele moleque novo, 18 anos, 19 anos, chegava atrasado, em vez de treinar 8 horas, treinava 7h30. Aí no outro dia chegava atrasado, em vez de treinar 7h30, treinava 7 horas. Pô, o Rogério encostava ele, olha, se você chegar atrasado mais uma vez, você vai se ver comigo. Então ele tinha esse comportamento de exigir o profissionalismo dos jogadores, e isso ficou muito taxado como quer mandar no clube, marrento pra caramba, não. Então hoje, se mostrou hoje que o Rogério era o certo da história, cara. Em relação à convivência, cara, a gente sempre torceu, eu acho que clube grande, como São Paulo, como Palmeiras, como Flamengo, o próprio Vasco, enfim, clube grande, clube que conquista títulos importantes,
tem que ter 2, 3 goleiros do mesmo nível, cara. A torcida do São Paulo sempre falou isso para mim. Falou, Roger, uma coisa que não acontece hoje, cara. Na época que tinha você e o Rogério Ceni, se o Rogério Ceni não jogasse, é lógico, o Rogério Ceni era um ídolo, era o cara que chamava a torcida, mas a gente não tinha preocupação em termos de goleiro. A gente sabia que os dois estavam no mesmo nível, como tinha o Palmeiras, que era o Marcos, era o Sérgio, era o Jailson, enfim, tinha vários goleiros, como o Corinthians, que tinha o Cássio, tinha o Walter, que está no Cuiabá hoje. Então, todos os times grandes tinham 2 ou 3 goleiros do mesmo nível. Então, hoje a gente está com dificuldade disso acontecer. Então, o respeito sempre foi muito grande. Para você ter uma ideia, professor, o Rogério, quando ele falhava em algum jogo, ou ele achava que falhava em algum jogo, ele não ouvia o treinador de goleiro. Ele esperava eu chegar, e a gente sempre chegava uma hora antes do jogo, do treino, e ele sentava comigo e falava assim, pô, Roger, você acha que eu ajoelhei naquela bola? Que o Rogério teve uma época que ele tomou muitos gols, que chegavam perto dele e ele ajoelhava. E ele falou, pô, você acha que eu devia ter ficado em pé? Eu falei, Rogério, eu acho, cara, pô, fica em pé, cara, você dá menos ângulo pro centroavante e tal. Então ele me ouvia, cara, a gente batia papo, a gente interagia de assim, cara, quanto mais São Paulo ganhar, mais eu ganho, mais você ganha, mais instituição São Paulo ganha. Então os jogadores têm que saber que eles são muito pequenos perto da instituição São Paulo, perto da instituição Palmeiras. Então nós estamos ali de passagem. O Palmeiras vai ficar. E o Rogério sempre me deixou uma coisa muito clara, cara. O que fica na história do clube são os títulos. Então você colocar o pôster, o teu nome ali, daqui a 50 anos eu não vou estar mais aqui, que eu não tenho essa prepotência toda de estar aqui daqui a 50 anos, mas vai passar algum jogador, cara, quem é esse cara? Pô, Roger, eu lembro do Roger, cara, que veio do Flamengo e tal. Então o que fica marcado na história são os títulos. Não adianta você disputar um campeonato maravilhoso, você ser destaque naquela competição e não ter ganhado nada pelo clube, cara, que ninguém vai lembrar de você daqui a 5, daqui a 10 anos. É isso mesmo. É uma coisa muito legal que você falou é que vocês conversavam muito, ele sempre pedia ajuda sua, né? Isso é importante até pra gente ouvir, não somente no futebol, mas sim na nossa vida, que é importante a gente pedir ajuda e a opinião das pessoas que estão de fora da situação, no que a gente pode melhorar, quebrar esse orgulho, né? Elisa, isso falta muito, principalmente, sendo bem sincero, desses jogadores atuais, cara. A molecada já sobe pro profissional achando que é o rei da cocada, aquilo que eu acabei de falar agora, sem ter conquistado um título pelo clube. O objetivo hoje da molecada, sendo bem sincero, aí fala assim, você é saudosista, você está falando isso porque fala que futebol antigamente era melhor, mas não é questão de ser melhor. A questão é que a gente tinha muito mais comprometimento. Você ser vendido para a Europa, você chegar à seleção brasileira, é consequência do que você faz no clube. Isso é automático. Então, se você chega no São Paulo, se você é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, automaticamente você é destaque, você vai ser convocado. A partir do momento que você vai ser convocado, você está mais perto de ser vendido para um clube europeu. Só que a molecada hoje, eles não têm esse apego pelo clube. A molecada hoje, eles já sobe profissional. Cara, eu tenho que ter uma chance no profissional para poder fazer um campeonato bom, para poder ser vendido para o Arsenal, para o Manchester. Então os caras já sobem com o pensamento de fazer o pé de meia e não de conquistar título pelo clube, cara. Isso é uma realidade que nós temos hoje. É isso mesmo. É isso mesmo, falou tudo. Não tem nem o que eu complementar. Queria te agradecer mesmo por você estar... Por você, não falei senhor dessa vez, tá? Queria te agradecer... agradecer pela oportunidade de poder conversar com a gente conseguir ouvir, né? E é isso, queria te agradecer mesmo. E acho que agora vou deixar o professor terminar as perguntas dele, porque assim como eu fiz uma listinha, ele também tem as dele, e as minhas são as mesmas que então deixa para ele, tá bom? Mas muito obrigada por ouvir. Mas se tiver pergunta, gente, por favor. Leandro, que tá aí com Leandro, meu grande amigo, professor de geografia, tá em casa. Corintiano, Leandro. Grande baterista. Fica à vontade, Leandro, também. Olá, gente, boa noite, Roger, Felite, pessoal da sala aí, tudo bem com vocês? Eu sou corintiano, mas eu sou apaixonado por futebol, né? E fazer uma pergunta aí não quer chamar de senhor, mas nós chama de mestre, né? Belo de um goleiro,
com todo respeito, né? Fazer som, as pessoas falam que é fazer sombra, né, para as outras pessoas. Eu acho isso ser desumano, porque goleiro é um processo competitivo de qualquer forma, porque sempre tem que estar quente. Desculpa aí só comentando essa situação, mas eu não sei exatamente qual foi o período que eu acho que um dos jogadores acho que foi do Palmeiras, eu não lembro muito bem, que fez todas as substituições, o goleiro passou mal e uma pessoa entrou no gol, né? Uma pessoa de alta altura. Aconteceu isso com o Corinthians. Felipe Melo também teve que fazer a mesma coisa. Então, assim, o goleiro eu acho que é a pessoa mais preparada, que já está quente, o bicho já está pegando, certo? Mas eu vou para a pergunta principal, né? Não vou estender muito. Ô, Rogério, eu queria saber com você, eu gostei muito da sua colocação, mas eu vou fazer um comentário que eu e o excelentíssimo amigo Felipe, a gente conversa praticamente todos os dias, né? A gente tem uma amizade muito boa. Você sabia que uma vez a gente queria fazer igual um podcast, assim, entre nós mesmo, falando sobre exatamente isso que você falou, essa abordagem. Eu tenho a minha opinião, ele tem a dele, mas eu gostaria de ouvir a sua. Você acha que a lei Rei Pelé foi praticamente uma ideia de não falta de paixão, eu digo falta de responsabilidade e comprometimento com o clube, porque quem toma frente agora é o empresário. E aí, por exemplo, o moleque que joga futebol, que nem a gente imagina, não vai chegar num nível como o seu hoje, com total responsabilidade, com boa conduta, porque a vida dele está entregue na mão dos outros. Ou é pai, ou é empresário, e diversas formas na qual ele deixa de fazer o que é o mais necessário, o futebol. Então, no meu ponto de vista, eu gostaria de saber com você, antigamente, sem a lei, e como você enxerga hoje, né? Eu sei que tudo bem que vai ser uma coisa repetitiva, mas de uma visão diferente em relação à Lei Pelé, né? Muitos dos jovens talvez não saibam disso, né? Mas essa situação acho que foi muito importante. Só a última adenda, tá? Só para emendar. Nós temos essa lei aí que acrescenta, mas, por exemplo, eu já estava lendo uma reportagem do G1, mentira, do G1 não, desculpa, uma reportagem da CNN Sports, falando que o Manchester City vai ser punido por 117 ações irregulares de fair play financeiro. E um dos primeiros é desde quando o Guardiola chegou, desde 2000, a temporada 2015, 2016, e o primeiro contratante foi o Kevin De Bruyne. Então, dele veio aquela onda gigantesca de diversos jogadores, né? Desculpa, só estou fazendo uma colocação equiparando com o território brasileiro. Mas essa é a pergunta. Obrigado. Ô, professor, primeiro prazer falar com você. Assim, eu vou falar que é bem bacana essa pergunta, eu acho muito apropriada, pergunta muito sensata, porque eu sofri os dois lados, né? Eu acho que, como todas as leis, você tem os pontos bons, os pontos que você relevantes, os pontos que você fala que deu um salto muito grande e outros que poderiam ser melhores. Mas, no final das contas, a minha opinião muito pessoal, que a gente está aberto, a gente não é dono da razão, eu acho que vem mais para ajudar do que atrapalhar. Aí eu vou ter que chegar ao porquê. Eu, quando estava no Flamengo, eu fui campeão invicto em 96. Em 96, que eu fui campeão invicto com o primeiro título do Romário no Flamengo. E eu tinha um contrato naquela época, era um contrato assim, o clube era dono, entre aspas, de você, o clube era teu dono, você não tinha opção. Então o clube fazia um contrato com você de 3 anos, você podia estar insatisfeito com o clube, você podia estar chateado, não querer mais ficar lá. E eu passei por isso, que o Paulo Angione, inclusive o Paulo Angione ainda está hoje no futebol, como dirigente de futebol. Na época ele chegou para mim e falou assim, aí o Júnior, que é o comentarista hoje, é o treinador, e o Zé Carlos, saudoso Zé Carlos, era meu reserva. E o Júnior chegou para mim, sem mais, sem menos, falou assim, Roger, eu vou te colocar na reserva, porque o Zé Carlos está em final de carreira, e eu fui campeão com o Zé Carlos, eu goleiro de minha confiança, e você é muito novo, eu vou te colocar na reserva.
Eu falei, pô, como assim, Júnior? Acabei de ser campeão agora, invicto, goleiro menos vazado na competição, e você vai me colocar no banco, cara? Mas por qual motivo? Ah, não, porque o Zé Carlos tá em final de carreira, vou colocar. E eu, moleque novo, um tesão do caramba, doido pra jogar. E eu falei assim, não, cara, porra, é injusto, não tem justificativa, tal. E eu falei, briguei com o Paulo Angione, briguei com o jogo, não jogo mais no Flamengo. E eles de birra comigo, falaram assim, ó, você pode fazer o que você quiser, cara. Agora, você vai ficar 3 anos sem jogar, que você contrata com o Flamengo 3 anos, você vai ficar aqui parado sem jogar 3 anos, cara. Aí, assim, eu fiquei de mão atada, não podia falar nada, não podia fazer nada. Aí foi essa briga, essa discussão. Aí o meu empresário na época, que era o Léo Rabelo, conseguiu, tinha proposta de 3 times, um era o Inter de Porto Alegre, um era o Inter de Limeira e o outro São Paulo. E o Paulo Angione chegou para mim e falou assim, olha, eu só te empresto para o São Paulo, que você vai ficar na reserva do Rogério Ceni, para você esfriar a cabeça. Que se você for para o Inter de Porto Alegre ou para o Inter de Limeira, você vai ser destaque lá, que você vai ser titular e vão te comprar. E eu não quero te prender aqui no Flamengo. Então, assim, os clubes tinham muito poder em cima do jogador. Eu, naquela época, eu passei 5 anos sem férias, que eu participei de seleção de júniors. Então, joguei Sul-Americano de Júnior, joguei Copa São Paulo, joguei Mundial de Júnior e voltava, já tinha que ir profissional e tal. Então, depois da Lei Pelé, começou a ter mais, assim, virou uma profissão. Pô, tem que ter 30 dias de férias, como qualquer trabalhador, eles têm CLT, existe acidente de trabalho, existe... então, nós temos, poucos jogadores sabem disso. Pouco que tem acidente de trabalho, você tem direito a vários, que naquela época a gente nem imaginava que existia. Então, esse lado da profissionalização, de você ser um trabalhador, como acho que todos os segmentos têm que ter essa segurança, porque você paga a CLT, a gente não tinha essa segurança, então voltou a ter. Aí qual que eu acho que o problema maior da Lei Pelé? Eu acho que os clubes não se conscientizaram nisso. Por que isso não atrapalha, que é o mesmo padrão na Argentina, no Uruguai, na Itália, é o mesmo profissionalismo. As categorias vêm, os empresários que administram jogadores. Por que os jogadores na Argentina são mais valorizados que os jogadores brasileiros? Isso é uma realidade, isso é estatística. Por quê? Porque lá, desde o moleque, desde a base, eles são preparados, categorias de base do clube, o quê? Cara, você tem que ser profissional, você tem um nome, a gente está investindo em você, você gasta tanto, você tem uma preparação, a gente vai te dar todo o suporte. Então eles chegam no futebol espanhol, na La Liga, chega no futebol, eles sabem que eles têm que ralar, eles têm que passar por aquilo. Por exemplo, uma coisa bem bacana, que um dos poucos jogadores que eu tive agora com o Josué, em Campos do Jordão, no evento nosso do campeonato 2005 Libertadores Mundial, o Josué falou assim, Roger, e o Amoroso falou a mesma coisa para mim, o Amoroso estava junto com o Josué, a gente conversando no café da manhã, a gente falou assim, cara, o brasileiro tem mania de chegar em qualquer clube da Europa, qualquer clube que ele chega, no Japão, na China, eles acham que as pessoas têm que bater continência para eles e eles são bambam. Eles têm que se adaptar ao jogador. E não, cara, e não. Eu só fui o Amoroso que eu fui, eu só fui o Josué que eu fui. O Josué, cara, ele entrou na história do Wolfsburg, da Alemanha, porque, Roger, em 1 ano eu estava falando alemão, no 2º ano meu de contrato eu era capitão da equipe, eu tinha os costumes dos caras, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. O Amoroso falou assim, Roger, hoje eu falo japonês, depois eu fui jogar na Alemanha, eu falo alemão. Então, assim, eu tinha que me encaixar com eles. Eles não têm obrigação nenhuma de encaixar. Então, o brasileiro, isso eu acho que é uma falha, é uma dificuldade que nós temos nas categorias de base, de mostrar para o moleque, pô, você parece ter um rei na barriga, cara. Você acaba o jogo perdendo ou ganhando, você tá com fonezinho de ouvido, você não quer ouvir o torcedor, você não quer ouvir cobrança da imprensa, você tem que ouvir, cara. Pô, você é um moleque de 18 anos, 19 anos, você ganha 50 mil por mês, 100 mil por mês, e você não quer ter cobrança, caralho? Vai ter cobrança. Ou você só quer ser responsável para ganhar o dinheiro, para administrar 100 mil, bacana, né? Agora, para dar satisfação, a merda que você fez, você não dá? Pô, tal. Você viu agora, acabei de escutar agora no jornal, que o John Kennedy, agora no Fluminense, foi afastado.
que sábado agora, na véspera do jogo contra o Vasco, que ele fez uma festa, ele mais 3, fez uma festa no hotel que estava concentrado. Cara, isso não existe. Isso não... mas John Kennedy é uma esperança e vai render para o Fluminense mais de 50 milhões de euros. Cara, então, como que eu vou... Aí não é culpa do empresário, nada, do próprio clube. Cara, eu não posso afastar muito tempo esse jogador. Esse jogador vai trazer dinheiro para o clube. Cara, a gente precisa desse dinheiro, desse jogador, para poder pagar o Marcelo, para poder pagar o Felipe Melo, para poder pagar os caras que o Cano, para poder pagar, cara. Então, eu não posso punir o cara, porque o cofre do clube precisa dele. Então, infelizmente, isso para mim é amadorismo. Então, assim, eu acho que precisava ser mais forte essa formação do atleta nossa, a consciência dos nossos atletas para poder fazer o futebol. Porque hoje, sinceramente, eu falo que o futebol brasileiro, para mim, ali junto com o inglês, para mim é o melhor do Brasil disparado, cara. É o único. Eu vi agora que passou no Globo Esporte, desculpa estar me alongando, estatística, dos últimos 10 anos, o futebol inglês teve 3 ganhadores. Dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, teve 3 ganhadores, 3 times ganhadores. Dos últimos 15 anos na Espanha, teve 3 times ganhadores. No Brasil, nos últimos 15 anos, tivemos 7 times campeões brasileiros. Então, assim, cara, todo time você vai... não, esse vai ser campeão, daqui a pouco um surpreende o outro. Então, acho que é o futebol mais emocionante que tem. Agora, eu acho que falta um pouco mais de profissionalismo para quem lida com futebol. Ô, Roger, só completando, ou perguntando... Eu hoje, como torcedor, pesquisador, eu acredito que que o futebol brasileiro, assim, o Brasil, a seleção, que antigamente botava medo, né? Vestia a camiseta da seleção brasileira, ela assustava. Não que ainda não... É a maior do mundo, claro, são 5 Copas, né? Ninguém tem. Mas, assim, eu acredito que essa nova geração... O Brasil, ele deixou de ser, entre aspas, o país do futebol, por causa disso que você acabou de falar agora, essa falta de profissionalismo, essa falta de amor à camisa. Então, eu vejo que essa meninada, vendo de fora, claro, vejo que essa molecada já ganha muita grana, né, na categoria de base, vai para o profissional, já pensa para fora, e eu vejo que todo esse processo deixa com que o Brasil e a seleção brasileira já não assuste mais ninguém, assim. Por exemplo, jogava Brasil e Marrocos, não menosprezando o futebol de Marrocos, o país, né, o Marrocos investe muito no futebol. Mas, alguns anos atrás, você sabia, a seleção brasileira vai entrar em campo, vai ser de 3-4 para cima. Né? Hoje, contra a Venezuela, 3-4, 5 contra a Venezuela. Hoje, não. E eu vejo isso, eu vejo que falta essa vontade, né, de vencer. Falta o amor à camisa, o amor ao país, o amor ao esporte, né? E talvez esses ganhos, né, absurdos, assim como você disse, um menino, 16, 17 anos, já ganha absurdamente, né? Um valor que infelizmente, me perdoem, mas pode ser, eu espero que vocês ganhem muito. Mas pode ser que eu mesmo não vou ganhar, eu não vou ganhar um salário nunca. E pode ser que vocês também não. Professor, eu posso abrir um parênteses aqui, você falando? Com certeza. Porque eu pego aqui, eu assisto o esporte, que é minha paixão, e é o que transformou a minha vida, foi o esporte. E eu vi agora a reprise, que eu vi o Globo Esporte de São Paulo, e no final da tarde, começo da noite, eu começo a ver o Globo Esporte do Rio de Janeiro, de outras capitais. E eu vi essa notícia no Globo Esporte do Rio de Janeiro falando sobre isso. Né? O Cauã, são 4 jogadores que fizeram essa festa na concentração do Fluminense antes do jogo contra o Vasco, no Clássico. E no final, o Escobar, que eu admiro muito, acho profissional fora de série, que é o apresentador do Globo Esporte do Rio, ele falou assim, olha lá, Fluminense, o que você vai fazer com essa meninada? Meninada? Não são meninos, são homens, cara. Tem mais de 20 anos, são 19, 20 anos, igual que você falou, já podem, se fizer qualquer coisa, pode ser preso, já ganha mais de, eu não sei o salário do John Kennedy, mas pode ter certeza que é mais de 100 mil, com certeza. Então, assim, ganha, cuidado, olha só, porque são meninos ainda. Meninos ainda?
São homens com responsabilidade, porque depois a gente vê um caso desse, como o Daniel Alves, como outro caso, aí fala assim, caramba, que loucura que aconteceu. Cara, não, eles desde o começo têm que ser chamados para responsabilidade. Cara, não pode, isso aí é errado. Você não vê nenhum time na Europa, ou pouquíssimo, raramente você vai ouvir, um garoto do Chelsea de 19 anos fazer uma festa de concentração antes do jogo contra o Liverpool. Cara, isso aí é surreal. Isso aí dificilmente. Eu nunca escutei falar isso. Fora do Brasil, eu nunca escutei falar. Então, acho que nós temos que preparar melhor os jovens nossos para lidar com o dinheiro, para lidar com a fortuna, para lidar com a fama e saber que eles não estão acima da lei. Para depois a gente ficar, por que aconteceu isso com o Daniel Alves? Por que aconteceu isso com o Robinho? Por que aconteceu? Cara, por quê? Eu acho que é muito além do que só nós estamos aqui falando. Pô, o próprio Escobar falou assim, olha, são meninos ainda. Meninos ainda? Então meninos podem cometer crime, meninos podem... Não, meninos não podem fazer isso. E tem outros meninos esperando a oportunidade para vestir a camisa do Fluminense, do Vasco, do São Paulo. Né? Tem gente... A situação é sempre maior do que qualquer um de nós. Exato. Vai ler. Vai lá. Opa, peraí, só um minutinho. Peraí. Tá me ouvindo? Tá tranquilo, tô chegando bem aqui. No caso, Roger, eu estava pensando, assim, pegando uma deixa do que você falou em relação ao repórter da Globo, no caso do Rio, né? Eu não sei se se você anda percebendo, como você citou, a questão do futebol. Muitas vezes eu acho que eles conseguem, criam essas citações de, por exemplo, eles jogam um devaneio no ar. Vou dar um exemplo. Esses meninos, como você citou, esses meninos, eles estão criando praticamente um ódio gratuito, porque o que as pessoas vão pensar? E o torcedor? E a galera que é fanática? Desculpa, eu vou falar real, de tudo. E o cara do Bandeira? E o maluco que solta fogos que o time tá saindo? E o maluco que conversa com os polícia para não bater na galera do time? E aí, esse ódio vai virando gratuito, e aí vai virando aquela massa gigantesca, e quando a gente vê, as torcidas organizadas estão brigando por causa de quem está lá no topo, porque quem está lá no topo está administrando a informação totalmente desorganizada, com falta de total responsabilidade e incoerência do que pode ética e incoerência do que pode acontecer, porque para eles depois esse ódio vai virar manchete gratuita. Então, tá vendo aquela briga que aconteceu e tal. Desculpa o termo que eu vou falar. É um exemplo, por exemplo, a molecada não viu isso daí, né? Pesquisa na internet. Foi uma coisa que eu também já mostrei para o meu filho. Uma das brigas mais tristes que eu já vi por causa de ódio de imprensa, que elas ficam fazendo esse engate, mesmo sem internet, gratuito, foi o que aconteceu nos juniores lá, na Copa Juniores, São Paulo contra o Palmeiras, que tiveram diversos crimes hediondos, que a gente sabe qual é as finalidades deles, porque as torcidas já estavam inflamadas, né? Receberam adrenalina, receberam combustível para isso. Então, o que acaba acontecendo aí? Eu acho que muitas vezes a reportagem ela usa de uma má fé, né? de uma má colocação. Qual, por exemplo, você foi lá para a Libertadores 2005. Aí um exemplo, né? O Rogério poderia ter acontecido qualquer coisa, independente de tudo, não importa, mas foi campeão. Você assumisse a responsabilidade do gol, esse não... Será que vai conseguir fazer as mesmas defesas, etc.? Então, eu acho que o ser humano, junto com essa potência que a internet tem, eles estão colocando eles colocam, não diretamente, mas eles jogam no ar. E a gente fica nessa discussão sempre do negativo, né? Concordo com você. São adultos, responsáveis, tem que assumir essa questão da personalidade, do caráter, de boa conduta. E eu queria um posicionamento seu, assim, em relação, se você já vivenciou isso, que eu digo, em relação a companheiros de time, que você chegou a dar um toque e acabou acontecendo algum equívoco, algum problema, assim, próximo dessa realidade.
Ô, Leandro, isso é por isso que eu fiquei 23 anos no futebol, né, cara? E eu tive toda a possibilidade também de escolher um outro caminho. Como é o que eu falo, meu pai, quando eu saí de casa com 13 anos de idade, é que eu fui morar sozinho, 14 anos eu morava sozinho, de 13 para 14. Meu pai falou uma coisa muito que eu levei pro resto da minha vida. Meu pai falou para mim assim: olha, você está preparado para morar sozinho? É lógico que eu achei que eu estava, né? Mas moleque de 14 anos naquela época, hoje eu acho que a informação é muito grande. Hoje eu acho que a molecada está mais preparada, porque a informação chega muito mais do que naquela época de 86 que eu fui morar sozinho. E meu pai falou uma coisa muito sábia. Ele falou: ó, ninguém te força a nada nesse mundo. Ninguém coloca uma arma no teu ouvido, você vai fumar maconha, você vai cheirar, você vai bater em alguém, você vai agredir alguém. Ninguém te obriga a nada. Você tem escolhas na tua vida. Então eu espero que você escolha o caminho certo, porque esse caminho vai te levar nesse lugar. Esse outro caminho vai te levar em outro lugar. Então você vai ter vários caminhos e a escolha vai ser sua. É o livre-arbítrio que a gente fala. É o livre-arbítrio. Então a escolha vai ser sua. Então, assim, isso para mim ficou muito marcado pro resto da minha vida. Então, toda vez que eu via uma atitude errada, que me oferecia uma coisa que não condizia com o meu caminho que eu queria trilhar, eu falei: não, cara, não é esse caminho que eu quero. Então isso aconteceu muitas vezes. E o que você falou é muito importante, porque é muito fácil você culpar só um lado. Ah, não, é só essa torcida, é só isso aqui. Mas e as outras pessoas? E as pessoas que... minha esposa está aqui, pegou até uma água para mim, obrigado, tá bom? Ela pegou uma água para mim, e ela é psicóloga, eu nunca tinha me atentado, só que ela não me deu alta até hoje, tá, Leandro? 20 anos de casado. Mas tudo bem, todo dia que ela me der alta, ela me interna. Mas aí... Não, ela te deu alta porque você está sendo estudado ainda. Você é um projeto de pesquisa. Usa dessa forma, pode isso dizer. Vai sair caro para ela. Só que ela falou uma coisa. Fala. Não, é porque o estudo dela é campo e extracampo agora. Agora, extracampo não tem data indefinitiva. Não tem tempo. Vai sair caro para ela, tadinha. Depois mas aí, professor... Desculpa, continuando. Não, uma coisa que ela me chamou a atenção há um tempo atrás, bastante tempo atrás, ela falou assim, ela não gosta muito de futebol, né? Ela tem um pouco de aversão sobre futebol. E eu questionando por quê? Porque ela falou assim: olha, você já percebeu que toda vez o Jornal da Globo, quem tivesse a curiosidade a partir de hoje, procura ver. Toda vez o Jornal da Globo fala violência na tribo indígena, pessoas passando fome, assassinato, morte, feminicídio, sei o quê, dá a notícia toda, crise, avaliação do governo Lula, avaliação de sei o quê. Aí, antes de acabar o Jornal da Globo, vamos para os gols da rodada. Acaba com o futebol. Todo o Jornal da Globo acaba com o esporte. Aí eu falei: caramba, não tinha parado para pensar. Porque fala um montão de tragédia, um montão de coisa, mas vamos acabar com a maior paixão do brasileiro. Vamos acabar, mas tá tudo bem, gente. Pô, aconteceu o feminicídio, aconteceu isso aqui. Mas agora os gols da rodada. Meu time ganhou, o teu perdeu, não sei o quê, tal. Quer dizer, aquilo foi o subliminar, o que está ali por trás, a gente não sabe. Mas é uma coisa assim, que ela me chamou a atenção. Eu falei: cara, nunca tinha parado para prestar atenção sobre isso, cara. Isso me chamou muita atenção. Então, assim, eu acho que a responsabilidade não é só da torcida, não é só do dirigente, é dos jogadores também, é da molecada, é igual que você falou. Vamos supor que o Fluminense tivesse perdido o jogo. Aí chegou, o Fluminense ganhou de 2-1 do Vasco. Aí tivesse perdido o jogo. Aí aquele torcedor que saiu lá do subúrbio, que foi só com o dinheiro da passagem, que estava sem o almoço, que estava sem dinheiro para nada, que está com filho doente em casa, está com mulher doente em casa. Porra, eu aqui no sacrifício saí de lá, tô 6 horas pegando condução para ver meu time aqui. Pelo amor de Deus, nada se justifique, que fique bem claro que a gente não está falando que eles têm permissão disso ou justifique. Nada, mas futebol é muita emoção.
É muita emoção. Então, assim, pô, e esse moleque fazendo bagunça, esse moleque fazendo sei o quê e tal, e ainda perdeu o jogo, filha, pô, vou quebrar aqui uma cadeira, vou quebrar sei o quê. Nada justifica. Os fins, mas assim, mas é uma coisa que a gente tem que ter mais responsabilidade sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras. Roger, e concluindo também, né, quando eu disse no começo da aula que eu convidei a escola inteira, né, para vir até aqui a nossa sala. Tem uma turma que está na outra sala lá embaixo, a professora colocou na TV, estão assistindo. Mas, assim, eu fico pensando também, você o papel, esposa psicóloga, eu fico pensando o papel da sociedade em si, porque é o clube, é o jogador, é o governo e a escola, né? Eu sempre fico pensando, e o que a escola faz? Eu, como professor, eu tento, assim, o possível e o impossível para que as pessoas vivam em harmonia e para que os torcedores possam estar juntos no mesmo lugar, né? E ouvir de um aluno, eu torço para outro time, eu não vou conversar porque jogou no São Paulo. Eu vejo que aí também tem um problema família, tem um problema casa. Se eu soubesse, tinha vindo com os 3. Desculpa, se eu soubesse, tinha vindo com os 4 clubes aqui, os 6 clubes que eu joguei aqui. Aí ou melhor, tinha vindo com a camisa da seleção brasileira, pô, que eu fui da seleção, pô. Exato. Mas assim, independentemente, né, do clube, você é um vencedor, cara. Você, independentemente do clube, você venceu na vida, está vencendo ainda. Exato, é um esporte. Então, é o Roger, que foi um goleiro que jogou no São Paulo, jogou na seleção. Quero ver, né? Mas nem isso ultimamente, assim, tá... Tanto que eu tô aqui na sala, eu tenho 5 alunos aqui. Muitos foram, mas não interessa. Senão que esses 5 são os apaixonados, são os racionais, aqueles que querem conhecer, que querem conversar e que vão longe nessa vida. Não que os outros não vão, eles terão colocação, sim, e boas colocações. Mas tá muito difícil, né, cara? Tentar, assim, viver em harmonia, tentar ser mais racional do que passional, né? Eu posso... você já percebeu que eu não tenho papo na língua, não, né, cara? Eu tenho os meus pensamentos, não preciso ter que todos concordem comigo, porque isso é um mundo legal, gostoso, é o mundo da discordância. Daqui a pouco você, verdade, mas aquela plantinha que você colocou ali, vou pensar um pouquinho mais sobre isso. Vou pensar. E assim que você cresce na vida, que a vida você está todo dia aprendendo com alguma coisa. Se você não tiver contato com as pessoas diferentes, você ficar sempre no teu ciclo, você fala, não, só conversa com o Leandro, que eu não quero conversar com mais ninguém, não. Cara, você não vai abrir campo para outra discordância, para pensar outra coisa, para fazer você pensar um pouco, ou pelo menos, enfim. Eu sou muito de falar o que eu penso, não quero que ninguém concorde comigo. E eu falo assim, como eu tenho dois educadores em casa, minha mãe era professora, como eu já falei, e minha irmã é professora, e eles conversavam muito sobre educação em casa. E eles falavam isso. Eu acho que jogaram muita responsabilidade, desculpe se eu estiver falando alguma besteira, jogaram muita responsabilidade os professores têm que educar o filho. Educação em casa. Educação em casa. Quem cria os filhos, quem educa os filhos, são os pais. Vocês participam da educação e vocês orientam, vocês são orientadores. Educação em casa. Então, minha mãe sempre falou isso comigo. Então, ou seja, por que você vê muitos alunos, muitos problemas na sala de aula que antigamente não tinha? Ai de mim na época eu levantava a voz para a professora. Levantar a voz. Ai de mim sair suspenso da sala de aula, ir para a diretoria. Ai de mim, era ficar de castigo um mês. Então, assim, educação vinha de casa. Então, hoje, existe muito isso. Meu filho, igual que existe. Por isso que é uma consequência. É no futebol, é na escola, é muito mimimi. Falou alto com meu filho, gritou com meu filho. Futebol é a mesma coisa. O professor, o treinador, não pode falar com o moleque da base. O moleque da base está inseguro de jogar, porque o treinador gritou com ele, chamou a atenção dele. Para de mimimi, moleque. Você não quer ganhar 100 mil? Aí não quer que ninguém grite com você? Caramba. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um mundo de muito mimimi, cara. A minha esposa é psicóloga, é lógico, ela é contra a violência, contra tudo. Ela falou, cara, mas nunca vi uma chinelada deixar ninguém revoltado, fazer ninguém mudar de rumo porque tomou uma chinelada em casa. E eu falo assim, cara, eu falo o seguinte, cara, pelo amor de Deus, nós estamos falando de violência, tenta entender. Estou falando da minha vida.
Quantas vezes tomei a chinelada e, graças a Deus, eu agradeço todas as chineladas que eu tomei, eu agradeço a Deus, agradeço minha mãe. Mãe, obrigado pelas chineladas que eu tomei, cara, porque você fez eu pensar, cara, não posso, cara, eu não posso fugir de casa, eu não posso pular a janela, eu não posso pegar um telefone que tinha aquele, na época, vai a curiosidade para os alunos, colocava aquele cadeado no telefone e você tentava burlar o cadeado. Chegava em casa, ela via tentando ligar ali do cadeado, uma chineladazinha. Então, eu nunca tomei uma chinelada sem merecimento. Nunca tomei uma chinelada sem merecimento. Toda chinelada tinha um motivo muito claro para mim. E graças a Deus que a chinelada me colocou muitas vezes no caminho certo. Roger, podemos mais alguns minutos? Tá uma delícia, que fantástico, lógico. Vem cá. Aí sim, vai participar, aí sim, perguntar. Então, boa noite, eu sou o Lucas. Então, eu queria fazer uma pergunta como atleta, né? Porque eu não jogo futebol, mas eu jogo vôlei. Eu já joguei alguns campeonatos e tudo mais. E aí eu queria saber, tipo, como você fazia para lidar com o time? Porque o meu grande problema, às vezes, é trabalhar com o time. Tipo, eu joguei 3 campeonatos até hoje, ganhei 2, mas tinha um onde, sabe quando você sente que o time não quer estar em quadra? E como você lidava com esse sentimento? Porque como é um esporte em equipe, não bate aquele sentimento de, tipo, meu sonho está sendo atrapalhado por pessoas que não querem estar aqui? Tipo, como se lida com esse sentimento? Olha, pergunta interessantíssima, sensacional. Por isso que o futebol, não só o futebol, cara, eu fiquei muito triste, porque, como eu falei aqui no começo do nosso bate-papo, eu tinha um projeto numa cidade de 15 mil eleitores, 20 mil habitantes, com 500 crianças. E nós tivemos Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, cara. Eu acho que ainda dá tempo ainda, mas nós perdemos uma oportunidade única, sensacional, que são poucos países no mundo que tiveram 2 eventos dessa magnitude, como a Copa do Mundo e uma Olimpíadas no país, cara. Então nós podíamos ter incentivado vários e descoberto vários talentos, não só no futebol, não só no vôlei, não só no basquete, mas em várias modalidades. Tem handball, porque tem criança que gosta. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, que homens que não foram pro futebol, que gostam de basquete, tem uma filha que gosta de handball, só que a gente não dá essa opção em muitas cidades de uma criança, de uma adolescente praticar handball, praticar um basquete, praticar um futevôlei, praticar um beach soccer, enfim. Essa é uma dificuldade que nós temos no nosso país, que a gente acha que o país é feito só de futebol. Então é muito importante a gente saber disso, que eu acho que está na hora da gente usar o que tem o Ministério do Esporte, tem muitos projetos, o que tem no governo do estado, o que tem no município, para a gente incentivar outras modalidades. Você participa de qual esporte que você me falou? Eu jogo vôlei. Vôlei, então, meu filho também, eu também sou apaixonado por vôlei. Se eu não fosse jogador de futebol, com certeza seria jogador de vôlei, sou apaixonado por vôlei. Esse é o problema, que aí entra o quê? Aí que vai a importância de um líder. Hoje, eu vejo no São Paulo, eu vou em quase todos os jogos do São Paulo, no camarote dos ídolos. E uma coisa que me incomoda muito, às vezes, você vê que o time não está evoluindo, o time não está dando certo. Várias vezes, eu fiquei 9 anos em São Paulo, eu e Rogério Ceni, na volta do intervalo, na volta para o segundo tempo, eu via que não estava dando certo, que não estava funcionando, e a gente mudava, não queria saber o que o treinador falou. Esperava o treinador ir pro banco de reserva, chegava ali, batia um nas costas do outro. Irmão, vambora, desculpa a palavra, você tá me fudendo, cara. Você tá me prejudicando, caralho. Bora, cara. Pô, cola no número 10, cara. Cola no Gil. O Gil tá matando o jogo. Pô, vamos, Danilo. Caralho, você tá vendo o Josué, o Mineiro, dando carrinho? E você andando no campo, caralho. Pô, não quer, pede pra sair, caralho. Vambora. Então, na minha opinião, as pessoas têm que saber, porque todo esporte coletivo, cara, como você frisou muito bem, você depende deles para poder conquistar. Você sozinho no esporte coletivo, você nunca vai conseguir. Por melhor que você seja, por mais que você seja, por mais talento que você tenha, você nunca vai conseguir sozinho no esporte coletivo. Então é a hora de você... Não é muito pior você chegar em casa e falar assim, cara, perdi, cara. Mas às vezes se eu tivesse cobrado, cara, se eu tivesse falado, se eu tivesse mexido no brilho deles, cara, a gente podia ter ganho esse jogo. Então, faça tudo o que você puder fazer para você poder chegar em casa e falar, cara, não deu, não era para ser. Porque tanto eu me esforcei, como
eu me doei a equipe. Caralho, vambora, irmão. Porra, caralho. Bola passou do teu lado. Se vai ficar puto com você ou não, cara, não interessa. Por quê? Porque você quer ganhar. Porque você quer. E isso passa muito pros teus companheiros, cara. Porque eu falo pra todo mundo. Eu tinha um canal no YouTube, no Digital Esporte, que toda segunda eu entrevistava um jogador. E eu entrevistei o Mancuso uma vez, que é palmeirense, sabe? Flamenguista sabe, Mancuso argentino. E o Mancuso falou assim: Roger, eu ganhei muito jogo. Porque às vezes chegava naquele dia que o time tava numa nhaca. Pô, você olhar pro cara, o cara parece que comeu uma feijoada, tal. Aí o Mancuso dava um carrinho, caralho, vou correr sozinho, caralho. Pô, você... Aí o outro olhava, aquilo vai irradiando. Aquilo, pô, você vai, pô, transmitindo aquela vontade. Caralho, o cara tá se matando, eu tô andando aqui, pô, não posso, cara. Tem que dar um pica mais, tem que dar... Cara, irmão, então faz a tua parte o melhor que você puder. Para quando você sair do jogo, falar, cara, tanto fisicamente, mas também mental, eu fiz tudo que eu podia fazer, cara. Você vai ver como é que transforma o ambiente, cara. Basta uma pessoa com uma energia boa e com uma vontade de ganhar para você transformar o ambiente todo num jogo, pode ter certeza. Leandro, tinha mais uma pergunta? Opa, agora que ele falou essa, eu vou até emendar. Teve uma dessa que você falou, que eu lembrei exatamente, sabe quem? O São Paulo e Corinthians. E o Dida pega os 2 pênaltis do Raí. Só que o Dida pegou o pênalti, adivinha por quem? Rincon. O Rincon era isso, velho. Rincon era, né? Deus o tem, o cara era absurdo. Ele era dessa forma. O time estava engatinhando, de repente ele estava dando em tapa, não importa. O cara tinha um posicionamento de figura, sabe? De controle de pessoas, sabe? Figura mesmo para passar o... Aproveitando o gancho, por isso que eu acho que o futebol é um dos poucos esportes que a gente vê, a zebra é um dos poucos esportes que normalmente você pega o basquete, quem vai ganhar do time americano, norte-americano, por isso que eles colocam nas Olimpíadas o time B, o time universitário, porque ninguém vai ganhar. Você coloca um time do vôlei, que ainda é um esporte mais competitivo também, tudo bem. Agora você pega um handball, agora o futebol não. Futebol, muitas vezes, você pega um time que não tem tanta qualidade, que não tem tanto talento, mas consegue igualar na vontade, na força de vontade, na entrega do jogador que está em campo. Posso dar um exemplo, outro, último? O Água Santa, você sentiu isso nele? Água Santa, pô, tá louco? Desculpa, eu não lembro muito bem, mas foi com São Paulo, não foi? Foi, São Paulo. Então, o jogo do Água Santa, eu senti exatamente isso. Uma energia absurda deles, né? Só que assim, ó, ao mesmo tempo que o São Paulo perdeu essa energia nesse período, eu achei a final gigantesca que eles fizeram. Primeiro, lógico, né, eliminando o Corinthians, e o primeiro jogo no Maracanã, né? É aquilo que você citou, né? Todo mundo fala da pessoa, e o Caleri vai lá e faz o gol. Que absurdo, né? Como futebol assim imaginável, né? Felite me mandou umas 500 figurinhas, mas tudo bem, não tenho nada para falar. E olha que foi o primeiro jogo. Imagina no segundo. O bicho estava doido já. Mas eu acho que é exatamente isso, né? Como ele falou, as pessoas preferem o pré-julgamento do que saber qual é a atividade, se o povo está treinando, se a galera está em pró-aquecimento, se está tendo uma desenvoltura, se ocorre algum problema interno, se o time tem uma liberdade de dispor ou não. Porque com as ferramentas que tem hoje, tanto o Instagram e etc., eu acho que é um facilitador. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é tiro trocado, porque você corre o risco de receber informações que você não vai gostar muito, como você citou, né? Tudo bem, né? É lógico que eu acho que você não faria isso, né, com o Muricy, mas lógico. Mas, assim, por outros técnicos chegar lá, fingir que eles não falaram e vocês se reunirem, acho que é uma coisa muito frutífera, né? Porque o campo mostra qual é a história do jogo, né? É a realidade do que as pessoas estão vivendo.
vai de um quadro para o outro, durante 15 minutos fazer um universo, um mundo mudar, é gratificante. Eu acho isso que os times tenham, como você falou, a instituição tem um órgão vivo, né? Não precisa de jogador ganhando 1 bilhão, 1 zilhão, não importa. Mas a instituição em si fala, né? Fala por diversas situações que a gente já passou, né? Desculpa se eu me coloquei muito aí pela questão. Mas é o modo de dizer, igual você falou. A última pergunta que eu vou fazer aqui, aí eu só quero ouvir. Foi difícil escolher para ser goleiro? Porque todo mundo quer ser o cara do gol, né? Ou garçom para dar os passes, ou ponta direita e esquerda, ou atacante, centroavante. Roger, Na realidade, Leandro, complementando a pergunta do Leandro, qual era ou é ainda, né, o seu maior ídolo no gol? Qual era de infância? Boa. E hoje, se você tem outros ídolos, né? perguntar isso também, acredito. na realidade, assim, por isso que eu entrei na política, né? Que fala goleiro é meio maluco, né, cara? Então, sempre fui meio maluco, sempre gostei do diferente. Eu, desde pequeno, eu falei aqui no começo do nosso bate-papo que normalmente o goleiro é aquele que é ruim na linha e vai pro gol, né? Eu não, cara, eu sempre gostei, eu naquela época de infância, não era essa cama box de hoje em dia, né? Era aquela cama que era estrado, né? Aquela cama de estrado, e eu ficava jogando aquela bolinha na parede, pulando na cama da minha mãe, e toda vez que minha mãe chegava em casa tinha uma régua quebrada, cara. Ela, pô, você de novo quebrando minha cama, não sei o quê, que eu ficava pulando na cama, ficava brincando. Então, assim, é uma paixão de infância, naquela época valorizava muitos goleiros internacionais. Então eu tinha pôster do Faf, da Saev, de Nozoff, Filhol, que era o argentino que veio para o Flamengo depois. Então, assim, se valorizava muito o Schumacher, que era da Alemanha, se valorizava muito esses goleiros. Eu tinha pôster espalhado no meu quarto inteiro, cara. E sempre gostei, sempre. Tanto que essa camisa que eu tô, professor, depois, quem participou da live que tá aí, ó, vou dar para sortear, ó. Uma camisa personalizada, tá? Da King Sport, que é meu parceiro já, que mandou fazer essa camisa. E eu sempre joguei de azul. Jogava de azul na Libertadores. Só não jogava de azul quando jogava contra o Cruzeiro, que o árbitro não deixava jogar de azul. Mas sempre joguei, que eu sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida, então sempre escolhi essa cor de azul para jogar. Por isso que a cor minha coloquei. E goleiro, eu falo que eu sempre tive um ídolo que é o Tafarel. Sempre gostei, sempre pela conduta dentro de campo, pela conduta fora de campo. E eu tive o privilégio, cara, de ir para uma seleção profissional. Fui convocado a dividir o quarto com ele no amistoso em País de Gales, cara. E eu brinco até hoje que se tivesse as redes sociais, foi em 92. Se tivesse as redes sociais, eu tava com 1 milhão de seguidores, cara. Que eu ia tirar foto dele, gravar. Ó, o Tafarel peidou. Cara, o Tafarel virou de lado. Tafarel dorme de sunguinha. Tafarel dorme de não sei o quê. Cara, eu ia passar a noite em claro, só fazendo selfie do lado dele, só tirando foto, só filmando. Tal. Mas naquela época não tinha, cara. Mas assim, essa foi uma da minha gratidão, poder dividir o quarto com o teu ídolo e participar de um amistoso da seleção profissional do lado do cara que sempre foi tua referência, cara. Uma última pergunta, Roger, pode ser? Pode ser, que a mulher tá brigando aqui, que ela tá com fome. Sobre as casas de aposta. A Elisa está interessada em saber a sua opinião sobre as casas de apostas estarem envolvidas no futebol brasileiro, que elas são legalizadas, né? E agora está tendo também essa CPI das apostas. Qual a sua opinião sobre Posso fazer um todos? gancho antes dele responder a pergunta? Com certeza. Roger, eu quis saber da casa de apostas porque a gente sabe que hoje não tem mais o amor, falta o profissionalismo dentro do futebol, não tem mais esse amor que as pessoas tinham antigamente. O futebol antigamente não existe mais, né? E com essa casa de aposta, com essas casas de apostas, porque não é nenhuma, são várias casas de apostas, se isso não incentiva ainda mais perder esse amor, essa paixão pela camisa e pelo time. Qual que é a sua opinião sobre? Olha, eu acho que aí a gente vai... depois vai ter que chamar para outra conversa,
Porque são tantos assuntos que a gente tem que ter cuidado para falar e cuidado para colocar para não ser interpretado mal. Eu acho que isso daí é uma realidade no mundo todo, essa casa de aposta. Aí vai do que a gente está falando lá de trás, da índole, da formação, da educação, do caráter de cada pessoa, porque tudo soma para o futebol. Eu acho que quanto mais você puder patrocinar o evento, você puder usar isso para o bem, você usar esse dinheiro que está no mundo do futebol. Me perguntaram uma vez, falaram assim, você acha que jogador de futebol não ganha muito? Eu falei, não, eu acho que ele ganha muito pouco. O pessoal, você tá louco? Tal. Eu falei, cara, por que o Michael Jordan, por que o Shaquille O'Neal, por que esse cara ganha 10 vezes mais do que um Dudu do Palmeiras? Por quê? Porque eles sabem fazer o marketing, eles sabem vender o produto NBA para o mundo. Então basta a gente saber, porque ninguém vai pagar um Gabigol 1 milhão se o Gabigol não der retorno. Ninguém vai pagar um Endrick 500 mil. Pô, o Endrick foi vendido agora por 500 milhões de reais, gente. Então, é o esporte que dá dinheiro. Como está na política, como está envolvido em tudo, aí existem as pessoas do bem e existem os maus caráter. As pessoas que querem... não precisa. Para que você vai querer aliciar algum jogador, cara? Faz o negócio direito. Agora, esse jogador que também é aliciado, ele tem que ser penalizado. Então, só que a gente vê uma realidade no nosso Brasil, por isso que vai muito só a conversa das casas de aposta. As leis nossas são brandas para tudo. Até 8 anos de cadeia, você não vai preso, você vai pagar em pena alternativa, você vai dizer o quê? Então, hoje, a legislação não enquadra o jogador numa lei mais dura, que se ele for aliciado, ele tem que pegar 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia, para evitar que tenha uma punição maior. Então, essa discussão é muito além, mas eu acho que tudo que vem para fazer o futebol crescer, para fazer o futebol, aí que você... Porque eu vou entrar num assunto que, para mim, tem a ver com isso. Por que no Rio de Janeiro existe 2 torcidas no estádio? Jogou agora Fla-Flu, 2 torcidas. O Flamengo e Vasco, o Campeonato Brasileiro, eles jogam os 2 jogos no Maracanã e 50% de cota para cada equipe. Que você não pode transferir o problema da violência para o pai de família, para o torcedor, que quer ir no estádio levar teu filho para ver o jogo. Você tem vontade, é um espetáculo. É uma oportunidade única de ver. Então, não, a violência tem que punir. Cara, que coloque a polícia na rua, que o Ministério Público seja mais efetivo, mais duro nas penas, se tiver briga. Porque no futebol paulista acabaram com as brigas. Eles marcam no metrô. Eles não vão para o estádio, é torcida única, eles brigam no metrô, brigam na esquina de casa, brigam. Então não acabou a violência com a direita. Então vocês vão transferindo a responsabilidade de um órgão para outro. Cara, vamos sim assistir o jogo, as 2 torcidas vão para o estádio, e vocês colocam efetivo maior de polícia, o Ministério Público pune com mais rigor quem vai para a briga, porque o torcedor de verdade, ele não quer brigar. Ele quer levar tua esposa para ver o jogo, tua esposa com a camisa do Flamengo e você com a camisa do Vasco, com a camisa do Fluminense. Cara, isso é como você vai para o teatro, como você vai para o cinema. Pô, isso é uma maneira de lazer que o brasileiro sempre teve. E por causa de alguns bandidos, alguns mau caráter, alguns infiltrados que querem brigar, que não depende só, porque eles já marcam isso um mês antes. Então, eles não estão lá torcendo. Então, a mesma coisa na casa de aposta. Então, que venha para você poder ter um estádio digno, para você poder ter um estádio confortável, para você ter uma grama bacana, para você ver um espetáculo realmente de qualidade, para você ter um refletor bacana, para você ter segurança. Então, que as casas de aposta venham para usar esse dinheiro, esses patrocínios, esse investimento para fazer o futebol realmente ser o espetáculo que tem que ser. E que seja punido o jogador que vai ser corrompido, o outro que tenta corromper e o outro que vai. Então a gente não pode ficar transferindo essa... mas no Brasil não vai ter, o Brasil vai ser o único país do mundo que não vai ter casa de apostas, todos vão ter. Por quê? Porque existem alguns bandidos infiltrados e alguns jogadores mau caráter que vão se vender. Aí vai prejudicar os outros que têm ídolo, que têm caráter, que pode ser usado isso para o bem do futebol. Então não, então que seja, ter uma punição mais severa e que venha tudo para melhorar o futebol. Perfeito. Ingressos mais baratos, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Exato. O que mais barato e que vai te proporcionar uma cadeira legal, um restaurante bacana, uma alimentação, que seja um entretenimento de verdade, como é na NBA.
Na NBA, você vai na NBA, tem um show no intervalo do jogo, tem camisa sorteada, os caras lançam camisa para torcida, que faça o entretenimento de verdade. E nós temos condição de fazer isso aqui. Sim. Com certeza. Uma vez, só um comentário rapidinho. Uma vez eu comentei com o Felite como funciona a NFL. No final do ano, lá a gente está comemorando Natal, Ano Novo, eles levam a família inteira para o estádio, compram um kit de peru lá, come todo mundo, fica com o cobertor e assiste o jogo lá debaixo da neve, tranquilo. Mas aí é o quê? É a proposta dos estádios, do acesso, principalmente dos ingressos. Porque assim, eles montam essas arenas gigantescas agora. Pô, a última vez que eu fui na arena, com todo respeito, só para dividir, eu vi a Chapecoense antes de acontecer o equívoco. Então, assim, muito tempo, não é porque eu não quero, é porque se eu for, eu tenho que levar mais 4. Então, imagina, a questão do ingresso, mais 5, na verdade, né? Então, assim, ou você finge que você vai sozinho no bar e entra no estádio e depois apanha da família. Mas aí é outra história, né? Desculpa. Mas gostei do que você falou, muito bonito. É uma questão cultural, né? Cultural também, né? Verdade. Roger, por mim, nós ficaríamos horas aqui. Maravilhoso. Vou marcar outra. Mas, antes de sair, todo mundo que participa aqui da nossa aula participa de uma brincadeira final. Eu coloco umas imagens aqui, você escolhe o que é melhor para você, beleza? Ou quem é melhor. São 5 ou 6 imagens. Vou compartilhar na tela. Fica à vontade para responder ou não. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Apareceu aí, Roger, para você? Quem é melhor? Bora! Então vamos lá, ó. Fica à vontade para responder ou não. Ó, que legal, hein? Que difícil. Roger ou Cássio? Sério? Olha essa. Porra, você quer me complicar, né? Essa bola os caras ganharam tudo também, porra. Tá louco? E aí, essa é difícil, hein? Pô, deixa eu puxar uma sardinha pro meu lado, que eu não sei quem que vai vir depois. Roger, vai. Então eu passo. Deixa eu ver. Ó. Rogério. Não, vou falar o seguinte. Tecnicamente eu era melhor que ele, mas ele ganhou tudo. É que ele batia a falta. Quando São Paulo, quando você foi anunciado pelo São Paulo, eu sou São Paulino, eu pensei, aquilo que você disse alguns minutos atrás, falei, o São Paulo agora tem 2 goleiros fantásticos, porque todo São Paulino gostava do Roger e gostava do Rogério. Mas eu vou falar uma coisa pra você, vocês não me perguntaram isso, só que pra mim, cara, era uma responsabilidade muito grande, cara, que além de estar substituindo o maior ídolo naquela oportunidade de São Paulo, eu tinha que mostrar que eu não estava acomodado, que eu não estava só querendo ganhar dinheiro para ficar no banco. Então eu tinha que mostrar. Por isso que eu era o primeiro a chegar junto com o Rogério e o último a sair do treino. E todo São Paulino, tenho certeza que ama o Roger e o Rogério. Isso é certeza. Sem dúvida. Isso é certeza. Fiquei aqui tremendo, não acredito que eu chegaria se fosse o Rogério. São Paulo ou Rio? Eita. Não, Rio, pô. Samba ou rock and roll? Não, Sampa. Pastel ou coxinha? Pastel engorda menos. E com caldinho de cana ainda, né? Com certeza. E por fim, Roger, Nescau ou Toddy? Nescau, pô. Roger é foda. Roger, ó. Adorei, mano. Muito bom, velho. Valeu. Palmas. O cara é um monstro sagrado, velho. Eu amei. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Eu fixei você aqui na tela. Deixa eu tentar desfixar pra gente fazer um selfie legal aqui, todo mundo junto, ó. Olha aqui, todo mundo. Ali, deixa eu printar a tela. Cadê? Que eu vou salvar. Põe a blusa de São Paulo aí, Elisa. Olha lá, cadê a Elisa? Aparece aí na tela. 1, 2, 3, todo mundo, vou printar. Printei. Roger. Beijo. Não entendi.
Não esquece de mandar para mim para me marcar, pô, tá doido? Tem que repostar, isso daí é relíquia. Mandarei tudo, fique em paz. Ó, um beijo, que espetáculo maravilhoso. Você continua sendo nosso ídolo sempre. Obrigado. Eu que agradeço. Ô, Felite, marca ele mesmo, viu? Senão a mulher dele vai bater nele. Já tá bebendo muita água já. Você que tá falando que é água. Roger, valeu. Obrigado. Valeu, galera. Boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos aí. Quando precisar, tamo junto. Tamo junto. E vem tomar um café com a gente quando quiser. Fechou. Abraço. Beijo. Obrigado. Tchau. Saudações. Vou parar a gravação. Parar. E vou sair. Tchau. Um abraço. Tchau, Valeu. tchau, gente. Saudade.